Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 30 de setembro, a lição 1 desse novo trimestre, ela tem como título O Segundo Sinal na Galileia. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 4, do versículos 46 até 54. E aqui o evangelista ele faz uma conexão entre esse milagre que ocorreu num casamento lá em Caná, na Galileia, que ele menciona ali no capítulo 2, onde Jesus fez um milagre transformando água em vinho. Com este milagre, quando um oficial de alta patente do rei procura Jesus, ali também em Caná, só que esse oficial do rei ele era de Cafarnaum, 27 quilômetros dali, e ele procura Jesus em decorrência do seu filho estar desenganado pelos médicos e estava para morrer, para falecer. E ele, vendo que não havia outra solução senão procurar realmente a Jesus, porque ele havia ouvido falar desses sinais que Jesus fez lá naquele casamento de Caná na Galileia, e ele foi até Caná na Galileia e procurou Jesus. E ali o que nós vemos é que Jesus ele operava milagres em todas as classes sociais para beneficiar pessoas, sejam pobres, ricos, ou classes sociais, ou patentes, né? E no caso aqui é um grande comandante do rei que pede ajuda. E João narra que Jesus foi procurado por esse oficial e que esse oficial pediu que Jesus descesse até Cafarnaum para fazer esse milagre no seu filho, para que ele curasse o seu filho. E esse oficial andou 27 quilômetros, e daí Jesus teria que descer mais 27 quilômetros para curar seu filho. Porque ele estava enfrentando desespero, porque os médicos não tinham mais solução para a doença do seu filho. Procurou a Jesus para ouvir o que ele havia feito, aqueles sinais lá em Caná da Galileia, e que era o único que podia fazer um milagre para ele. Mas nessa ideia do oficial querer levar Jesus até Caná, ele mostrou realmente que ele não estava com muita fé, né? Esse oficial queria uma cura para o seu filho, mas estava impondo condições, ou seja, para Jesus ir até lá. E Jesus sentiu realmente isto, e o oficial angustiado lançou-se da misericórdia de Jesus, suplicando que ele curasse seu filho. Mas a resposta tranquilizadora de Jesus, que ele diz lá, vá e seu filho vai viver, ou seja, Jesus fez o milagre de longe, sem ir lá, né, onde estava o menino doente, mostrando o seu poder, e mais um sinal que ele mostra aqui, que ele é o Messias. E o oficial do rei, quando Jesus falou isso para ele acreditou, né, e voltou para casa. E no original do grego, essa expressão vai viver está no tempo presente que Jesus falou para ele. Isso uso é chamado de presente futuro, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza como se já estivesse acontecendo, né? Tivesse acontecido, né? E o homem, de imediato, quando Jesus falou que vá, seu filho vai viver, está lá em João 4,50, ele realmente acreditou, teve fé e foi para casa. E assim Jesus fez 2 milagres, né? Ele curou o seu filho de longe e curou a parte espiritual desse oficial do rei, que ele não tinha tanta certeza disto, né?
E Jesus quando faz um milagre, ele faz um milagre completo, né? Porque o oficial do rei colocou realmente condição para crer em Jesus. E quando ele disse, teu filho vive, ele pegou, foi correndo, né, acreditando com fé que Jesus realmente faria esse milagre. E durante todo o seu ministério terrestre, Jesus ajudou milagres para ajudar pessoas, né? E o apóstolo João, nesse capítulo 4, do versículos 46 até 54, ele menciona, né, que Jesus, depois de ele passar ali por Jerusalém, Samaria, e ele deixou a Judéia, ele volta ali para Caná da Galileia e faz esse segundo milagre, né? Um episódio rico, assim, profundas lições para todos nós, para nós crermos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que Deus tem o poder de curar a todos nós. E o apóstolo João menciona no verso 44 que os galileus só o receberam ali, né? Porque viram todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém, lá em Caná, no casamento, né, de Caná, onde ele fez aquele milagre, por ocasião dessa festa, ao qual eles também tinham comparecido. E João, ao relatar esse segundo sinal, mostra por que Cristo na Galileia realmente mostrou seus sinais. Ele aponta para o primeiro sinal ocorrido lá nas bodas de Caná, um casamento. E ali realmente foi o ponto inicial do ministério de Cristo, mostrando e aprofundando e proclamando o Evangelho. Esse segundo sinal retrata o pedido de um grande oficial do rei, né? Que vinha enfrentando a doença do seu filho em busca da cura do único que pode resolver todos os nossos problemas, as nossas situações, que é Jesus. Porque esse filho desse oficial estava à beira da morte. E o oficial procurou Jesus para a cura do seu filho, que estava longe dali. Mas só procurou porque tinha ouvido este sinal que Jesus fez naquele milagre lá no casamento de Caná. E esse oficial fez da cura de seu filho a condição para crer, e Jesus, como lê corações, ele disse para o oficial: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Está lá em João 4,48. Então Jesus já rebateu ele quando ele quis levar Jesus até Cafarnaum, onde estava seu filho. E Jesus leu seu coração, identificou uma doença grave espiritual, muito maior do que a doença de morte de seu filho. E ao dizer palavras assim firmes, assim, às vezes, né, as pessoas acham que Jesus fala palavras firmes, mas é para nosso entendimento, para nosso bem, né? Porque Jesus falou ali para ele, né, essa palavra, que se porventura não vires sinais e prodígios, de modo algum crereis. Ou seja, foi duro, realmente, Jesus, como um raio assim que corta do Oriente ao Ocidente. Aquele oficial caiu em si através dessa palavra firme de Jesus. Ele reconheceu sua pobreza espiritual, que poderia comprometer não só a sua vida, como a vida do seu filho. E que ele deveria reconhecer Jesus, que ele era o Messias, o Criador e mantenedor do universo, que tem poder de fazer as coisas impossíveis, de fazer milagres, e só por isso ele resolveu não dizer mais nada e voltar realmente para o encontro com seu filho. Tanto é que Jesus diz lá em João, capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque milagres, até outros profetas na Bíblia mencionam que eles fizeram. Alguns até falsos profetas, né? E outros verdadeiros fizeram milagres. E no final dos tempos, né, Satanás, por meio de disfarce, querendo ser Cristo, ele fará sinais e prodígios. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 11,14, diz lá que ele enganará a muitos, né, através desses sinais e prodígios. E este oficial que pediu ajuda para Jesus voltou para casa, né, com fé, com esperança. E enquanto ele estava a caminho,
saiu ao seu encontro os seus servos, né? Que comentaram com ele que seu filho estava curado e vivia. O oficial ficou realmente muito feliz, né? Porque até ele perguntou aos seus servos, né, que hora que o seu filho havia melhorado, né? Daí eles falaram, ele melhorou foi ontem, na 7ª hora, a febre deixou. E o oficial lembrou então o poder de Jesus, porque nessa hora era exatamente a hora em que ele estava conversando com Jesus, e quando Jesus disse essa palavra, teu filho vive, que está lá no verso 50. E assim toda a sua casa creram em Jesus. E assim os sinais que esse oficial viu de Cristo o ajudou a compreender que ele é o Salvador do mundo. Os milagres apontam somente a existência do sobrenatural. Eles por si só não significam absolutamente nada que vem de Deus, porque Satanás também pode realizar milagres e prodígios, né, e enganar a muitos. Vejam este oficial, ele era funcionário de um rei, morava em Cafarnaum, sabia da fome de Jesus, dos sinais que ele fazia, e foi à procura dele a 27 quilômetros até Caná da Galileia, para se encontrar com o Salvador, para que ele curasse seu filho. E todos nós sabemos que ter um filho doente, precisando de ajuda, que os médicos não podem fazer mais nada, a única esperança realmente é Jesus, é Deus. E Jesus, para desencadear a fé, até ele permite que nós andemos pelo vale da sombra da morte, que fala em Salmo 23:4, mas eles passará junto conosco, que diz esse mesmo Salmo, para ver a nossa reação, as mudanças espirituais que nós temos que fazer, que tem que ocorrer. E esse foi o caso do oficial do rei, que a partir desse problema, ele fortaleceu sua fé em Cristo somente. Jesus não deu nenhuma certeza de auxílio divino a esse oficial, que dependia única e exclusivamente dele crer através da sua fé. E o oficial poderia até ter duvidado, né? E assim perder a única oportunidade de cura física de seu filho. E a principal cura que ele fez foi a cura espiritual deste oficial. Deus fez inúmeras promessas, né, dentro desses 66 livros que contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e tudo que ele nos diz é que nós devemos crer nelas, na sua palavra. Está escrito que todas as suas promessas serão cumpridas para todo crente que crer, ter fé. Nós temos que servir a Deus, ter fé, e seu Filho amado Jesus fará a sua obra na nossa vida. E ele determina que nós devemos proclamar o Evangelho e viver o resto de nossas vidas através da sua palavra, que é a Bíblia. E nós temos que viver crendo na palavra, que diz que o certo é que temos uma vida espiritual conforme a vontade e o querer de Deus, e ter fé em nossas ações. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, porque não existe outro caminho. Ele próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E é bem claro isto, né? Que salvação através de Jesus somente, não tem santo, não tem ninguém, é só Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento e crer como este oficial do rei, que foi lá em busca da salvação, em busca de uma fé, em busca de uma cura, e conseguiu. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isso, na grande volta de Jesus para este mundo que se aproxima, porque os sinais estão presentes aí, porque ele mesmo falou em Mateus 24. E quando ele voltar, ele levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós,
se aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor de suas vidas e obedecer seus estatutos e mandamentos, sabe onde Ele vai nos levar? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais doença, mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus face a face. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.